O livro de Daniel, de fato, é um livro muito impactante. Ele realmente chama a atenção de muitas pessoas e, ao decorrer dos séculos, chamou a atenção de pessoas muito inteligentes, como Isaac Newton, por exemplo. Bem, eu sou Rafael Fávero e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rumo ao Céu. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, estudante do curso de Teologia do NASP, onde fica o MAB, e hoje nós estamos iniciando aqui não somente mais um vídeo, mas uma nova fase aqui do canal. Nós passamos um tempo em ato por conta de pontos importantes que eu devia fazer, e agora nós estamos retornando, e não retornando apenas de uma forma comum, mas retornando tratando sobre temas. Então, nós estamos iniciando aqui hoje o estudo sobre o livro de Daniel, algo que eu queria ter feito há muito tempo e que agora nós estamos iniciando de fato. Então, sejam muito bem-vindos a essa nova fase do canal e vamos juntos aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. E, queridos, eu preparei aqui hoje para vocês, vou até ajustar aqui na tela, um assunto muito interessante sobre o livro de Daniel, obviamente, onde vocês poderão aprender um pouquinho mais sobre esse livro, que é tão interessante, que é tão importante. Deixa eu arrumar aqui. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Vocês já devem estar vendo aí na tela do vídeo o livro do profeta Daniel, um estudo aprofundado 01. E como vocês estão vendo aí, é 01 porque nós teremos vários e vários vídeos para que vocês consigam entender o livro de Daniel, mesmo que você não entenda muito sobre a Bíblia. Então eu vou estar aqui com vocês, acompanhando vídeo por vídeo para vocês entenderem. A fase 2.0, ela vai ter algumas alterações do que nós já temos no canal, algumas coisas vão sair, só que não vão sair para nunca mais voltar, mas vão sair porque vão voltar o mesmo tema de uma forma melhor trabalhada. Então, o estudo do profeta Daniel, né, o livro do profeta Daniel, um estudo aprofundado, é isso que nós vamos ver hoje, né? Para que a gente consiga entender o livro do profeta Daniel, pessoal, eu preciso ser sincero com vocês, que é necessário e é muito importante vocês entender também a parte histórica, o contexto, onde se localiza, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui hoje, né? Então, como vocês podem ver aqui, o livro do profeta Daniel, ele acontece num lugar, ele tem uma localização, então ele tem uma posição geográfica, e isso vai ser muito interessante para a gente compreender primeiramente. Então, como vocês podem ver, é nesse quadradinho aqui que nós temos onde acontece a história, né? Especificamente na região onde hoje nós temos o norte aqui do Iraque, no nordeste da Síria, e envolve também um pedacinho aqui de Israel, especificamente aqui onde nós temos Jerusalém. Então, vamos por ponto. O livro de Daniel acontece no ano 605. Ele começa no ano 605 a.C. Só que para chegar na história do profeta Daniel, eu preferi voltar um pouco no tempo e falar um pouquinho antes do início do livro dele. Então, nós vamos nos localizar no ano 609 a.C., com a história do rei Josias, o fim da história do rei Josias. Então, vamos ler aqui, no livro 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 20. Ok? Então, olha o que diz o texto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destruas. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tire-me daqui, porque sou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém pratearam a Josias. A história que eu estou contando para vocês hoje aqui, ela é a história do rei Josias.
Por que eu tô falando da história de rei Josias e eu falei para vocês que eu ia falar sobre Daniel, né? Pessoal, para que vocês compreendam o livro de Daniel, é necessário entender o contexto. O livro de Daniel, ele acontece sobre várias premissas. Até o engrandecimento do reinado babilônio, onde passa boa parte da história de Daniel, nós vamos ter um império anterior, que é o Império Assírio. Na história, nós chamamos ele de Império Neo-Assírio, ok? Então, o Império Assírio, com sua capital em Nínive, tinha Arã, tinha Carquemes, tinha várias cidades importantes. E nós não sabemos exatamente se a Síria ela era aliada do Egito, ou era servo do Egito, ou o Egito era servo da Síria. Só que o que nós sabemos? No ano 609, um pouquinho antes, o filho de Nabopolassar, Nabucodonosor II, ele vai contra o Império Assírio, né? O Império Neo-Babilônico estava no seu comecinho, e vai contra o Império Neo-Assírio, domina a cidade de Arã e domina a cidade de Nínive. E os assírios recuam, então, até Carquemes. Então, eles pedem ajuda ao Egito. O faraó Neco, ele sai do Egito, vai em direção a Carquemes, e nesse meio tempo ele vai passar por Jerusalém. Josias, ele vai sair contra o faraó Neco, e o faraó Neco até fala: Josias, eu não tô indo contra você, cara, deixa eu passar. Deixa eu passar, que eu tô indo para Carquemes. Josias não aceita. Ele não tolera, e ele então vai contra o faraó Neco. Ele é morto ali, cumprindo uma das profecias ali feitas por Isaías, se eu não me engano, que falou para ele que ele acabaria morrendo mesmo. Qual que é o ponto? Perdão, não foi Isaías, não. Foi outro profeta. E Josias, então, ele morre. Josias, ele morre e Jerusalém, então, passa a ser domínio egípcio. Pertence aos egípcios nesse ponto. O faraó Neco, então, vai até Carquemes. Eles tentam, junto com os assírios, dominar de volta Arã. Não conseguem. E aí eles voltam para Carquemes. Então, Nabucodonosor II, ele vai... deixa eu até colocar aqui no mapa para vocês novamente. Nabucodonosor II, ele vai até, como vocês estão vendo aí na tela, né? Ele vai de Babilônia, aqui no caso, até Carquemes. E nós temos aqui a Batalha de Carquemes. A Batalha de Carquemes, ela acontece ali por meados dos anos 605. Nabucodonosor, então, derrota, né, o faraó Neco, mata o faraó Neco, e aí ele vai descer de Carquemes até Jerusalém. E vai sitiar Jerusalém. Olha que interessante. O que nós estamos vendo aqui hoje, que eu estou com o objetivo de mostrar para vocês aqui hoje, é em que contexto se dá o início da história de Daniel. Então, qual que é o contexto da história de Daniel? O que aconteceu antes? Nós temos o reinado de Josias. O rei Josias, ele vai contra o faraó Neco, morre. O faraó Neco, ele domina Jerusalém, sobe para Carquemes, tenta conquistar aqui Arã, como vocês estão vendo bem aqui, ó. Tenta dominar Arã, não consegue dominar Arã, volta para Carquemes. Nabucodonosor, ele vai partir aqui de Babilônia. Ele vai subir até Carquemes, vai derrotar o pessoal lá em Carquemes, os assírios e tudo mais, e vai descer até Jerusalém. Então, quando Nabucodonosor ele sitia Jerusalém no ano 605 a.C., ele não é rei de Babilônia exatamente, né? Nabopolassar, ele estava doente, ele estava bem, bem doente aqui em Babilônia, mas Nabucodonosor não era rei, ele era príncipe. Ele era general do exército babilônio, mas ele era príncipe. Nabopolassar era rei. Então, o que acontece? Ao sitiar Jerusalém, Nabucodonosor vai pegar alguns cativos para si. Só que nesse meio tempo ele descobre que Nabopolassar morre. Como Nabopolassar morre, Nabucodonosor, o príncipe, ele não podia voltar pelo caminho que eles vieram. Porque esse caminho aqui, ó, eu estou mostrando aqui para vocês, essa rota não é uma rota rápida, é uma rota que leva aproximadamente 2 meses para fazer, né? Rota de estradas principais, como está aqui no mapa para vocês. Tá até aqui a fonte aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois. Tá aqui
a fonte para vocês darem uma olhadinha. Qual que é o ponto? Nabucodonosor, então, vai mandar os cativos, os utensílios do templo, todas as coisas que ele conquistou de Jerusalém pela rota comum, que é essa rota aqui que leva aproximadamente uns 2 meses para fazer. E ele vai voltar com alguns dos seus soldados pela rota rápida. Que rota rápida é essa, Rafael? É a rota direta, que faz por aqui, ó, Jerusalém, em linha reta para Babilônia, que é feita pelo deserto. Por que essa rota é rota rápida e não uma rota que ele fez com os cativos? Porque essa rota ela é muito perigosa. Então ele vai levar 2 semanas de Jerusalém a Babilônia, mas uma rota que tem os seus riscos. Mas ele faz isso porque ele precisava chegar em Babilônia o quanto antes para não perder o domínio do trono. Então, fazendo assim, Nabucodonosor ele vai até Babilônia. E o que é interessante? Vamos voltar para os slides aqui. Quando nós chegamos aqui ao nosso último slide, que é o verso 1 e 2 de Daniel capítulo 1, nós vamos entender o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu falei para vocês, o ano 605 aconteceu logo depois da batalha de Carquemes. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal, é um fato histórico que aconteceu e a Bíblia relata. Né? Até 1899, achava-se que Babilônia nem existia. Né? Robert Goldwyn, ele vai encontrar ali na planície, nas colinas de Hilar, ele vai encontrar Babilônia, né? O que sobrou de Babilônia. Mas é interessante que até 1899 achava-se que ele era uma invenção da Bíblia ou de Heródoto, que não se andava de ponta a ponta Eufrates e não localizava-se Babilônia. E em 1899, Robert Goldwyn vai encontrar. Então, o que vocês estão estudando hoje comigo, né, que estão começando a estudar agora, não é um conto de fadas, não é uma invenção do Rafael, mas é um artefato, um artigo histórico. É algo que aconteceu. Daniel existiu. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos o contexto onde se encaixa a história de Daniel. Nós vimos lá de 609 a 605 o que aconteceu, que é a Batalha de Carquemes, a derrota de Josias, a morte de Josias, a conquista de Nabucodonosor sobre o faraó Neco, e a conquista de Nabucodonosor sobre Jerusalém. E a Bíblia falou sobre isso. Nabucodonosor sitiou no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, que é o ano 605. Então, a Bíblia revela um fato histórico. É um fato que aconteceu. Né? Então, nós não estamos estudando alguma coisa qualquer. Nós estamos estudando algo que é verídico. Né? É citado pela história e é comprovado pela arqueologia. Então, pessoal, o que nós vamos ver nos próximos capítulos não é conto de fada. A Bíblia não é um conto de fada. Eu já falei isso para vocês. A Bíblia não é um conto de fada. A Bíblia conta história real. É um livro histórico. Então, para vocês terem uma base, ela mostra que aquilo que ela conta é verdade. E se a Bíblia está falando algo que é verdade, a teologia que está por trás desse livro também o é. Então, não é à toa que nós estudamos as coisas, não é à toa que nós vemos a arqueologia, não é à toa que nós vemos a história, porque ela nos dá base para uma crença fundamentada. Então, é basicamente isso e é assim que nós começamos o livro de Daniel. Não é falando exatamente do livro, né? Lendo o capítulo 1, por exemplo, que nem muitos fazem, mas assim entendendo o contexto histórico, onde se localiza o livro, eu mostrei para vocês ali na geografia, e como aconteceu. Então, vocês já tiveram de início essas informações, e no próximo estudo, no próximo vídeo, nós vamos iniciar, então, de fato, o capítulo 1 de Daniel. E nós vamos ver muitas lições importantes e interessantes sobre o livro. Bem, eu sou o Rafael Fávero, seja bem-vindo à fase 2.0 aqui do canal Rumo ao Céu, e vamos juntos para essa longa caminhada sobre o estudo da Bíblia Sagrada.